Sejam bem-vindos a este webinar dedicado à didática do módulo 3, o mercado de trabalho. Este webinar foi preparado com base em algumas das principais dificuldades reveladas pelos alunos. Com ele pretendemos partilhar estratégias que podem ser utilizadas na lecionação do mercado de trabalho no âmbito do módulo 3, de forma a tornar as aprendizagens mais significativas. Devemos começar por esclarecer alguns conceitos. Podemos partir de uma situação do cotidiano, por exemplo, uma notícia, que pode ser apresentada pelo docente ou pesquisada pelos alunos, e colocar a seguinte questão para lançar o debate. A notícia fala da procura ou da oferta de trabalho? Podemos escrever no quadro as respostas e os argumentos apresentados pelos alunos. De seguida perguntar: quem detém a força de trabalho e a disponibiliza às empresas? Ouvir as respostas dos alunos e concluir tratar-se de uma notícia sobre a procura de trabalho por parte das empresas, fator produtivo que será utilizado para ocupar os postos de trabalho criados ou mantidos nas empresas mediante um preço, o salário. Após esta atividade, podemos concluir que o mercado do fator produtivo de trabalho é constituído por 3 componentes: a procura de trabalho. As empresas utilizam o fator produtivo de trabalho na produção de bens e serviços, por isso procuram trabalho e oferecem emprego. A oferta de trabalho. Os trabalhadores oferecem a sua força produtiva, representa a população ativa, procuram emprego. E o preço do trabalho, ou seja, o salário. Devemos também reforçar a ideia de que procura de emprego é diferente de procura de trabalho e oferta de emprego é diferente de oferta de trabalho. E terminamos com um vídeo que reforça as conclusões a que se chegou, ou que também pode ser utilizado no início como introdução ao tema. Este vídeo será posteriormente disponibilizado. Preços do petróleo caem para mínimos históricos. Mercado preocupado com a falta de procura. O jornalista enganou-se. O mercado é onde se compra o peixe. Oh mãe, ele não se enganou. Aprendi nas aulas de economia que mercado é onde compradores e vendedores de um bem ou serviço tentam encontrar um acordo para o preço e quantidade do que querem comprar e vender. Aumenta o desemprego no mercado de trabalho em Portugal. E o que se vende e se compra no mercado de trabalho? As empresas procuram trabalho, oferecem emprego. E as pessoas oferecem às empresas o seu trabalho, procuram emprego. As empresas precisam das competências e das capacidades das pessoas, o trabalho. O preço do trabalho é o salário. Repara que quando a oferta de trabalho é maior do que a procura de trabalho, há desemprego. Agora já sabes, há mais mercados para além do mercado do peixe. Esclarecidos os conceitos relativos às componentes deste mercado, propomos que se caracterize a procura de trabalho. Tal como no mercado de qualquer bem ou serviço, no mercado de trabalho, a curva da procura agregada é igual ao somatório das curvas individuais de trabalho de cada empresa. Para explicar o comportamento da procura de trabalho, podemos estabelecer a relação entre a notícia anterior e a função produção, e entre a quantidade produzida e a produtividade marginal do trabalho. Algumas questões que podem ser lançadas para discussão. No curto prazo, o que leva as empresas a procurarem mais trabalho? Se uma empresa diminuir as vendas, o que acontece à procura de trabalho? Podemos, por exemplo, relacionar a diminuição da procura de bens e serviços, na sequência de uma crise económica, com o desemprego. Pelo contrário, o aumento da produção gera o aumento de rendimentos para a empresa, mas também os seus gastos, uma vez que o acréscimo de um trabalhador provoca acréscimo no custo do trabalho. E só haverá manutenção ou aumento do lucro da empresa se o acréscimo de produção proporcionado pelo acréscimo de mais um trabalhador for maior ou igual ao acréscimo do salário a pagar. E se a produtividade marginal do trabalho for maior ou igual ao acréscimo do salário real, então haverá procura de trabalho. Esta conclusão pode ser obtida através da análise de alguns textos ou notícias como as que aqui apresentamos. Podemos então concluir que a quantidade de trabalho que a empresa está disposta a procurar e a utilizar ou a empregar para cada nível de salário, mantendo-se tudo o resto constante, resulta da maximização do respectivo lucro. Por isso, a procura de trabalho é condicionada pela produtividade marginal do trabalho
e esta pela tecnologia adotada pela empresa. É claro que a tecnologia pode gerar desemprego, porque substitui determinada mão de obra, podendo falar-se do desemprego por inadaptação do trabalhador e da necessidade da sua requalificação, pelo que também podemos promover e conduzir um debate sobre estas implicações da tecnologia. Deixamos também como proposta de atividade a análise de partes do vídeo Estado da Nação 2022, que relacionam tecnologia, produtividade, educação e emprego, bem como produtividade e salário. Os alunos podem explorar algumas partes do vídeo, como trabalho autónomo, em sala de aula ou mesmo para avaliação. Podemos também promover o debate sobre a relação entre o lucro da empresa e o aumento da procura do fator produtivo de trabalho. E entre o aumento do preço de venda de um bem ou serviço, o aumento da oferta do bem e o consequente aumento de procura do fator produtivo de trabalho. Os alunos podem apresentar exemplos atuais do mercado ou casos concretos como o das máscaras cirúrgicas no período da pandemia. Agora o aluno já será capaz de estabelecer a relação entre a quantidade procurada do fator produtivo de trabalho e o seu preço, o salário. Neste momento é possível promover a discussão, levando os alunos a apresentarem argumentos que justifiquem o comportamento da procura de trabalho. E levá-los a concluir que se o salário aumenta, diminui a quantidade procurada de trabalho, o que se traduz numa deslocação ao longo da curva da procura de trabalho, do ponto B para o ponto A. Podemos promover a discussão entre os alunos em torno destas duas notícias ou de outras. A relação entre a melhoria da qualidade do capital, que gera postos de trabalho, e a deslocação da curva da procura de trabalho. E a relação entre a extinção de postos de trabalho, derivada da falta da melhoria da qualidade do trabalho, na sequência da inovação tecnológica, e a deslocação da curva da procura de trabalho para a esquerda, porque melhorou a produtividade marginal do capital, e não a do trabalho, pelo que a empresa lucra mais com outra combinação dos fatores produtivos, por exemplo, com mais capital e menos trabalho. Da exploração do vídeo sobre o Estado da Nação, o aluno já pode ter resposta para a pergunta: para um mesmo salário, o que leva uma empresa a procurar mais ou menos trabalho? A qual pode ser colocada antes do seu visionamento como um dos propósitos de análise do vídeo. Podemos também aproveitar para explorar notícias que geram opiniões distintas sobre a evolução tecnológica e o seu impacto no mercado de trabalho. O aumento do estoque de capital e a melhoria da qualidade do trabalho têm implicações no aumento da produtividade marginal do trabalho. Por isso, para um mesmo nível de salário, as empresas estão dispostas a contratar mais trabalho. Procura de trabalho desloca-se para a direita, que será a curva da procura 2 do gráfico. De seguida, podemos passar para a caracterização da oferta de trabalho. Podemos começar por suscitar a reflexão sobre as diferentes formas que uma pessoa que pertence à população ativa de um país tem para ocupar as 24 horas dos 365 dias de um ano. Podemos escrever as diferentes respostas no quadro, de forma a que no final fiquem identificados 3 principais grupos homogéneos. Destacaremos as 2 razões principais para este estudo: a trabalhar, em lazer ou outros, nos quais estão incluídas as tarefas domésticas, o voluntariado, tratar de familiares idosos e de crianças, estudar, fazer formação ou até a satisfação das necessidades fisiológicas. Posteriormente, podemos suscitar a reflexão sobre os motivos que levam as pessoas a trabalhar e, mais uma vez, escrever as respostas no quadro, concluindo que o principal fator é obter rendimentos para o consumo presente e futuro. E desta forma, levar os alunos a concluir que os 2 principais grupos de ocupação do tempo de uma pessoa ativa é o lazer e o trabalho. Pretendemos ainda suscitar a reflexão sobre o que leva uma pessoa a abdicar do lazer para trabalhar e vice-versa. Novamente, escrever as respostas no quadro e concluir que a disponibilidade ou intenção das pessoas para oferecer mais ou menos tempo de trabalho neste mercado depende de vários fatores. Entre eles, obter mais rendimento para satisfazer as suas necessidades, se tem ou não outros rendimentos, renda, juros ou lucros por ser proprietário de outros fatores produtivos, se recebe ou não prestações sociais, o RSI, subsídio de desemprego, reformas ou pensões, etc.
se decidiu não trabalhar porque tem filhos, parentes idosos, as tradições sociais, como a participação das mulheres no mercado de trabalho, a realização pelo trabalho, ou mesmo as condições de trabalho, o esforço associado, a localização, o ambiente de trabalho. Para finalizar, conduzir a reflexão dos alunos de forma que cheguem à seguinte conclusão. Ao decidirem a sua oferta de trabalho, as pessoas ponderam utilizações alternativas do tempo disponível entre trabalho e lazer. Se uma pessoa optar por mais horas de trabalho, terá um custo de oportunidade que corresponde ao tempo de lazer que não usufrui. Se a pessoa optar por mais horas de lazer, terá um custo de oportunidade no consumo que deixará de poder fazer. Falamos então do efeito substituição entre consumo e lazer. Podemos falar igualmente do efeito rendimento. Com o aumento do salário real, podemos adquirir uma maior quantidade de bens e serviços e assim satisfazer mais necessidades. O consumo aumenta e usufruir simultaneamente de mais tempo de lazer. Como levar os alunos a deduzir os fatores determinantes da oferta de trabalho? Por exemplo, recorrendo às notícias de falta de médicos no Sistema Nacional de Saúde. Pedir aos alunos para explorarem as soluções encontradas pelo Ministério da Saúde, o empregador que procura trabalho, para aumentar a oferta de trabalho no curto prazo. E refletir sobre a controvérsia do eventual aumento de vagas nos cursos de medicina e o consequente impacto na oferta de trabalho médico. Com isto, pretende-se identificar as determinantes, tais como o aumento dos salários-hora, contratação de médicos imigrantes, entre outros. Sobre este tema poder-se-ia falar aqui de muitas outras questões, como por exemplo, o equilíbrio e o desequilíbrio no mercado de trabalho. Será que as empresas têm facilidade em observar a produtividade marginal de cada trabalhador? Os trabalhadores de todos os setores e ramos de atividade têm igual poder negocial com os seus empregadores? Qual é a influência dos sindicatos no comportamento da oferta de trabalho? E qual é o impacto da legislação laboral, incluindo a definição do salário mínimo, limitações ao despedimento, etc. Estas questões deixaremos para abordar numa nova oportunidade. Muito obrigada pela vossa presença neste webinar. Esperamos que este vos seja útil na lecionação do mercado de trabalho. Todos os materiais serão disponibilizados pela Porta Editora.